filha. Oi. Oi. Oi, qual que é o nome dela? Joana. Oi, Joana, você é muito linda. Fala, obrigada. Não, é a Ju. A Ju fala, oi, Ju. Ah, sou que a a boneca dela chama Júlia, e ela tá falando que é a Ju. Ah, que legal, igual eu. Combina comigo, combina comigo. Agora a mamãe vai fazer aqui, tá bom? Sim. Cadê seu pai, Ju? Jô, cadê seu pai? Fala, foi andar. Foi andar. Muito bem, cuidando da saúde física. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Boa Pamela. noite. Tudo bem? Oi. Estamos todos bem. Tem gente entrando. O André chegou também. André, a Carla. Juliana? Juliana? Oi. Quem tá falando? A Ju? Ju não me ouve, né? Eu ou Juliana? Juliana, duas Ju. Ju. A Ju. Nessa reunião tem duas. Duas Juliana Toledo. Qual que é a Ju que o pai era sanfoneiro? Eu. Ah, você? Vou te mandar uma foto da sanfona do meu pai lá no grupo. A hora que terminar a reunião, eu tiro uma foto para você ver. Ah, legal. Isso aí aqui dentro. A Di chegando. Boa noite, pessoal. Oi. Eu não tô vendo todo mundo. O Erasmo com a foto aí. A Carmo chegou também, bem-vinda. O Leandro chegou também, estou vendo agora. Quantos temos? 19. Então, 19. Faltam. A Carla não vem, que ela me avisou. O Christian acabou de avisar que não vem também. E a Jéssica está aqui? Deixa eu ver. A Jéssica está aqui. Tá, a Jéssica entrou. 20. Falta uma pessoa só. Quem está faltando? Porque dois não vêm. Mas tem mais eu e você. Se a Lari avisou, mas hoje tem reunião no colégio que a gente trabalha e ela tem que participar. É a Lari. É a Lari que está faltando. E a Thaís. Mas 20, incluindo eu, você e a Tânia, Ju. Isso. Obrigada por vocês me corrigirem. Eu estou um pouco biruleibe hoje. Seria 17, né? Os participantes. Se fosse a só você... aqui, a Roselena está aqui, mas a Larissa não. Boa noite, Tânia. Boa noite. Oi, é que são unidades diferentes. Eu trabalho na unidade 2 e a Larissa trabalha na unidade 1. Então, são reuniões diferentes. Maravilha. Então, acho que a gente pode começar até para respeitar o horário, né? Vanir está entrando. Eu estava esperando tocar musiquinha, Ju. Eu brinquei Eu ontem. também. Adamantio. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, quero dizer a todos boa noite. Obrigada por estarem aqui. É muito importante essa reunião, porque a gente faz um fechamento, né, do treinamento, do ciclo, a gente se revê também, que é muito bom ver todos vocês. Então, para a gente começar, antes da gente iniciar, vamos respirar um pouquinho. Lenta e profundamente. 3 vezes. Vamos voltar aqui para o nosso momento, para o momento presente. Encostar na nossa cadeira, com bastante tranquilidade,
para que a gente tenha uma excelente reunião. Então, vamos lá começar. Então, como que a gente faz essa reunião, né? A gente pede para que em 1 minuto, é 1 minuto, Ju? 2 minutos. Em 2 minutos, cada um fale aquilo que foi mais significativo no treinamento, né? E assim a gente compartilha a experiência de todos, e todos têm a oportunidade de ouvir e de dizer também. Certo? Certo. 2 minutos para cada um ou daqui a 2 minutos? 2 minutos para cada Tem um. 2? Ah, entendi. 2 minutos para cada um, e aí vocês podem se habilitar quem vai ser o primeiro, e do primeiro vai chamando o próximo, chamando o próximo, chamando o próximo, até concluir. Posso Isso. ser o primeiro. Então Pode vamos ser? lá, Ju. Pode ser? Bom, eu Estou marcando respondi, o tempo. eu respondi o questionário que vocês me mandaram, né? Então tem algumas coisas lá que você menos gostou. Eu não tiraria nada do curso, né? Eu acho que tudo ali tinha que ser como foi. Para mim foi muito revelador, né? Conhecer pessoas especiais que estavam junto comigo ali, né? Tendo as mesmas emoções ali, né? Às vezes de conflitos diferentes, mas mudou uma chavinha na minha cabeça, gente. Vocês não sabem como. Minha esposa está desesperada, querendo saber o que aconteceu, e eu falando para ela, você vai ter que conversar com a Juliana e se vira com ela, né? E quis até brigar comigo. Eu falei assim, não, já não estou mais nessa vibe, né, meu amor? Então, assim, mudou assim, foi muito significativo para mim. E eu só tenho que agradecer você, gente, tá? E pode ter certeza que no próximo eu tentarei, de todas as formas, de estar presente também. Já, na verdade, eu estou ansioso, né? E é isso. É isso. Muito, para mim foi muito bom. Fez muita diferença. E eu não mandei algumas coisinhas em que vocês pediram, né? Mas foi por falta de tempo mesmo. Mesmo vocês pedindo para ir não trabalhar na segunda-feira, a gente teve que ir. E foi daquele jeito mesmo. Parecia em câmera lenta, as coisas não iam, mas tem que fazer, né? Só tomei decisões difíceis, eu procurei evitá-las, né? Mas foi muito bom. Tá sendo, na verdade, eu tô ainda meio grog, ainda com tudo que aconteceu, né? Muitas informações, mas para mim fez uma grande diferença. Eu dou parabéns para vocês, que vocês são profissionais que não tem o que falar, né? Ju, eu já conheço há um tempo, a Tânia eu venho conhecer agora. Desculpa a palavra, pessoal, vocês são foda. Vocês são foda. Desculpa a palavra, tá? Mas é isso aí. A equipe de vocês estão de parabéns. Também. Ó, Teve. agora mais Obrigada. ainda, tá, Ju? Mais ainda. A gente está juntinho toda quinta, agora mais perto ainda, né? Isso. É isso aí. Tá? Eu só tenho que agradecer mesmo, gente. Obrigada. Obrigada, mesmo, Erasmo. Erasmo. Quem é o próximo? Posso falar? Erasmo escolhe, Erasmo escolhe. Erasmo escolhe. Eu vou chamar meu amigo Leandro. Leandro, que saudade de você, mano. Desculpa, mas eu tenho que chamar esse cara para conversa. Eu vou te falar o seguinte, eu já participei de algum... Não dá para tirar o óculos nessa hora, que eu não enxergo nem a tela do computador, que tristeza. Eu já participei de muitos treinamentos de neurolinguística, né, por causa do treinamento de natação. Então, os clubes colocavam a gente para fazer muito treinos de neurolinguística, que eu já achava fantástico, tá? Então, o máximo que eu tive de experiência foi sobre a neurolinguística, né? Porque a gente chegava num ponto dos treinamentos que chegava muito e a gente tinha bons resultados com isso. Mas assim, eu nunca participei, e olha que eu tive bons treinadores de neurolinguísticas, eu nunca participei, foi até que eu conversei com a minha irmã mais velha, Carla, eu nunca participei de um treinamento desse. E assim, a minha empresa, tá, a minha natação, a minha empresa, graças a Deus, está bem. Só que aquele negócio que, aquele gráfico que aparece na zona de conforto. A zona de conforto está muito grande.
Mas eu tenho 50 anos. Será que com 65, se eu ficar parado, essa zona de conforto vai ficar do mesmo tamanho? Acredito que não, entendeu? Porque daí é aquele negócio, né? Daí a gente vai na filosofia. Só esta semana eu fechei contratos absurdos. Mas por quê? Por acreditar e por querer fazer. Então, acordando um pouquinho mais cedo, montei alguns projetinhos e acreditando que ia sair, e saiu. Tá? Agora eu te falo, né? Eu segunda-feira, tá? Caraca, eu trabalhei que eu falei, caceta, será que eu tomei isso tudo de cerveja e não tô nem sabendo? Porque eu tava anestesiado, entendeu? Eu ficava meio mole e fiquei com dor de cabeça até hoje de manhã. O porquê eu não sei. Eu não tomo remédio, né? Como a dor não estava me incomodando, eu fui tocando. Hoje, na hora do almoço, que ficou legal. Mas segunda-feira eu fiquei anestesiado. Tanto é que eu falei assim, chega. Quando deu 3 e pouco do trabalho, eu falei, tá na hora de ir para casa. Entendeu? E assim, o que eu tenho para relatar, que nem hoje eu fui pegar minha filha na faculdade, aí ela me perguntou, como foi o curso, pai? Eu falei, foi ótimo, filho. Eu falei, eu vou te falar, filha, lógico que eu não falei que era do desenvolvimento humano, né? Eu falei que era de liderança, porque você convencer uma criança de 19 anos é complicada. Então eu falei, filha, é um curso de liderança que é fantástico, filha. Se você quiser, eu acho que vale a pena. Ela, pai, eu gostei também. Eu gostei porque ela foi vasculhar na internet, né? Daí pegou os vídeos, tal, tudo. Pelo nome, ela pegou os vídeos. Daí eu falei, filha, eu sei que é a partir dos 18 anos, mas eu vou conversar lá. Caso possa, se você quiser para a próxima turma, o pai te coloca lá, entendeu? E até eu coloquei hoje na enquetezinha lá que vocês mandaram. Vocês têm vários cursos, né? Não é só o Evolution, né? Então, isso que eu acho que é legal. Eu até coloquei ali na enquetezinha, se vocês fizessem para adolescentes de 12 a 16, 17 anos. Porque o meu filho, vou te falar, pena que é meu filho, senão eu já tinha matado ele, entendeu? Porque caceta, o moleque tá complicado. Eu acho que isso vai dar um direcionamento legal para eles, entendeu? Tá? A gente tem sim, Lê. A gente tem vários. Eu vou te enviar. Depois eu te envio. Quem quiser também, tá? Pode me chamar aqui que eu envio a nossa apresentação institucional, desde os treinamentos corporativos até todos os outros da esteira que a gente tem. Aí você conhece todo o nosso portfólio. E esse de TIM não está no portfólio, mas está na esteira aqui para a gente lançar no segundo semestre. Entendi. Aí, o que eu tenho a falar é que, assim, fantástico. Eu sou uma pessoa que, desde novo, fui acostumado a competir, ter que ganhar, e hoje me encontro sozinho, mas, assim, eu sou muito determinado, eu corro muito atrás dos meus objetivos. Só que é o seguinte, né, o que eu sempre falo, a gente nem sempre é um tanque de guerra. Então, tem horas que tem os baixos astrais. Aí eu aprendi bastante ferramentas que vai me botar para cima, entendeu? Achei fantástico. Obrigada, e agora tem novos amigos, né, Ju? Novos amigos, isso aí. Novos amigos. Novos amigos. Qual é o próximo? Eu queria convidar o João. Eu conversei com o João, acho fantástico. Tá num país subdesenvolvido, o João ganhando dinheiro com essa profissão. Eu acho isso fantástico. É isso aí, meu amigo. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Eu fiquei muito feliz, me ajudou demais. E eu tirei proveito de quase tudo. Não vou falar tudo, porque só teve uma coisa que eu não consegui tirar proveito. E já que vocês falaram de outros cursos, eu quero fazer. É aquele de renascimento. Uma viagem no passado e tal. Eu não consigo desvincular do ambiente. Um pingo d'água me atrapalha meu sono. Então, eu não consegui desvincular do Matei falando, da música, de alguém do lado se mexendo, respirando. Eu não consigo desvincular. Eu tenho essa dificuldade. Só isso. Depois eu quero ver os cursos de vocês. Agora, o resto foi fantástico. Agora, o que mais me marcou mesmo, como eu falei no grupo lá, foi da filosofia, né? Isso aí me pegou
que eu vim, a hora que eu saí daquele hotel, eu vim chorando até São Paulo. E não foi só isso, teve outros sinais lá, mas esse foi o sinal mais forte. Por quê? Aquela filosofia vocês entregaram na sexta, né? E eu sou muito de focar nas coisas. Eu foquei, falei, vou decorar. Cheguei lá, o pessoal, com os dois na minha frente, não conseguiu. Eu falei, vou lá, vou falar, porque eu consegui. Eu decorei. Eu fui, falei tudo, no final matei, ficou aquele olhinho para mim. Falei, ué, acertei. Ele falou, João, faltou uma frase. Eu falei, mas que frase? Aí eu desci, aí foi a Marina, falou, foi aplaudida e tal. Aí eu falei, faltou o texto. O homem que pensa que pode. Falei, peraí, não vou perder pra essa pirralhinha, não. Falei, vou subir de novo. Aí eu subi, falei, o homem que pensa que pode. Por dentro, falei, toma aí, matei. Aí falei todo o texto. Sabe, tava certo comigo, que tava tudo. Aí ele ficou triste, João, faltou uma frase. Aí depois, eu consegui, né? Depois que eu vi lá, que eu conseguirei, né? Faltou isso. Aí o grande sinal que eu tive foi quando eu saí lá do hotel. O que acontece? Tinha 4 versos, né? Aquele texto, que era filosofia grande, eu decorei. Então eu vi cada texto daquele, eu vi, por exemplo, o meu trabalho, que eu sou bem realizado, eu domino o meu trabalho. O meu trabalho está decorado, meus amigos, a minha resenha, a minha vida social, sabe? A minha família, um verso daquele, a minha família, a minha esposa, minhas 2 filhas mais velhas. Tá tudo bem, tá decorado. Agora, a última frase é a minha filha caçula. Eu não dei atenção para aquela última frase. Não é que eu esqueci aquela última frase, eu não esqueci de falar ela. Pô, quem decorou o texto vai esquecer de falar uma frase daquela. Eu esqueci de estudar. Aquela frase é a minha filha caçula, que eu estou esquecendo de dar atenção para ela. A gente tá uns 7, 8 anos que a gente não se entende. É assim, eu penso que ela não gosta de mim, ela pensa que eu não gosto dela. E a gente discute às vezes, discutimos até por causa de política. Sabe? Então ela vai no quarto, se ela vai sair, dá um tchau para a mãe, não dá tchau para mim, eu já fico com bronca. No meu aniversário, ela não me dá os parabéns, Dia dos Pais, não fala nada. Sexta-feira foi o aniversário dela, o dia que foi para aí, eu não dei os parabéns. Tipo, descontando, não posso fazer isso. Porque eu sou pai, eu sou exemplo, eu que tenho que tomar a iniciativa de reconquistá-la. Então, aquilo ali me marcou muito, aquela filosofia. É como se fosse, não adianta você decorar tudo, a sua vida, a filosofia da vida decorada, mas falta uma frase para você completar, para você ser feliz. E, de repente, essa frase que eu não dei atenção é a minha filha. Isso aí me marcou demais. Porque, uma simples frase, acho que eu ia esquecer de falar, eu falo agora, 10 vezes, se for possível. Mas aquela frase, eu li tudo, decorei, tá tudo ok, não dei atenção, dei a mínima para aquela frase. De repente, aquela frase é a minha filha que eu tô dando a mínima. Entendeu? Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Obrigada, então, talvez para vocês não tenha significado, às vezes foi mais para mim. Mas é para você mesmo, o significado é para você mesmo. Lembra que a gente falou, o cérebro vai enviar a primeira informação, que é a que você precisa olhar. Se ele está te dando esse significado, olhe para isso, acolhe e agradece. Porque eu poderia ter recebido aplauso também, igual a Marina, mas como é que eu vou receber aplauso? Eu estou esquecendo de algo, de uma frase importante da minha vida, que é a minha filha. Leva a sua filha para jantar agora. Claro, assim, que eu não quero chegar agora com tudo. Oi, filha, te amo. Que eu quero, assim, ouvir um te amo dela, eu quero falar te amo. Abraçá-la e falar te amo. Mas, assim, eu acho que não é o momento ainda, tem que ser aos pouquinhos, porque eu não posso assustá-la. Entendeu? Exatamente. E eu parar com esse orgulho, que acho que eu tenho que tomar a iniciativa. Você é o pai. Sim. Isso aí. Obrigada, João. Valeu. Agora, quem você escolhe? Vou escolher a Ju. A Ju
A Ju só na hora daquele combate lá, a Ju foi logo em mim, que ela viu que eu estava fazendo hino e não estava estudando o pergaminho. Ela é muito esperta. Ela vou no João. Olha, vocês estão me ouvindo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como passado, né? João, eu tava tão nervosa, que você pode ter certeza que eu escolhi de verdade aleatoriamente. O que vem na frente, né, Ju? Nossa, eu fico muito nervosa, assim, para falar em público, para falar com todo mundo, tudo mais. Então, eu estava muito concentrada ali nas respostas que a gente criou. Porque eu falei, gente, nós temos, se eu errar... Sim. Sumiu sua voz, Ju. Voltou? Voltou. Então, eu estava muito concentrada nisso, sabe? Então, de verdade, peço desculpa se você pensou isso, mas Tô brincando. não foi a intenção. Esse treinamento foi muito renovador para mim, assim, é muito engraçado, João, porque ouvir você falar é muito o contrário do que eu vivi. Então, é muito do que as meninas falam, né? Esse treinamento, cada um sente de uma forma, e cada dinâmica serve para cada um de uma forma, né? Sim. Todo o treinamento, até domingo de manhã, foi muito tranquilo para mim. Eu me emocionei, eu achei lindo, achei maravilhoso. Só que o renascimento, para mim, foi uma coisa que me tirou o juízo até hoje. Eu tô, assim, desnorteada por conta dessa dinâmica. E a da filosofia, eu senti muita raiva. Porque eu não consegui, na minha mente, eu sabia que eu sou péssima em decorar um versículo de Bíblia. Eu não ia conseguir decorar aquele texto inteiro. E eu pensava lá fora, naquele castigo, que eu não acredito que eu paguei para isso. Eu tô passando esse frio. Eu não vou conseguir decorar. Eu vou ainda ter que chegar lá na frente e falar, gente, não consegui. E a última, eu consegui decorar até aquela frase. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Então, era só essa frase que eu lembrava. Porque era exatamente o que eu estava sentindo naquela hora, que eu não ia conseguir decorar. Então, assim, nós vivemos o mesmo treinamento, João, mas nós vivemos emoções completamente diferentes, né? Como isso é maravilhoso. E sobre a Tânia e a Ju, assim, é uma segurança que elas passam pra gente que é de outro universo. Porque a sensação que eu tive, inclusive ali no Renascimento, no final ali eu senti muito medo, e durante o que eu fui sentindo também, eu estava com muito medo do que eu estava sentindo e me deixar levar, né? A todo momento eu pensava assim, elas estão me vendo, então tá tudo bem, né? Se tivesse algo de errado, ela falaria. Se acontecer alguma coisa, elas vão dar conta, elas vão resolver. Então, esse sentimento que as meninas passam, assim, pelo menos me passaram, foi espetacular, porque são pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E eu entreguei realmente as minhas emoções e a minha segurança ali para elas. Então, foi renovador. E é isso. É isso. Deu tempo. Obrigada. A gente não tá ouvindo o sininho aí, Tânia. Você consegue aumentar um pouco? Ou põe mais perto, assim, ó. Vou descobrir onde que eu ponho ele. Ou levanta a mão, faz uma coisa. Ou faz assim, ó. Pronto. Isso. Deu tempo. Beleza, combinado. Isso. E eu quero ouvir a Rose. Eu quero ouvir a Rose, que gesticulou aí também sobre o renascimento. Eu acho que tenha talvez sido importante para ela, como foi para mim. E acho que vai ser importante para mim também ouvi-la. Boa noite. Boa noite. Gente, eu estava respondendo o questionário que vocês passaram e eu fiquei na mesma questão do Erasmo, né? Eu falei assim, não tem o que tirar. Né? Então, assim, foi um final de semana sensacional, né? A primeira coisa que a minha filha quando chegou em casa e me viu, nossa, a mãe tá diferente. Mas eu não podia contar, né? Porque ela vai ser a próxima, ela vai. Mas o que me chamou muito a atenção foi o renascimento, assim, a sensação, né? De quando foi proposto a mediação, da forma que foi feita, e que quando chegou nos 7 meses,
que foi justamente quando eu nasci. Gente, eu me engasguei, então minha mãe contava para mim que eu engoli, né, o líquido amniótico. Eu engasguei, né, eu fiquei com falta de ar, justamente. Então, eu tive aquela sensação de estar nascendo mesmo ali de 7 meses, mas eu ouvia falando, faz força, né? Mas eu não sentia isso da minha mãe. Pelo contrário, eu sentia puxando a minha cabeça, né? E eu realmente, eu nasci de 7 meses, e é Fosper que chama, né? Eu não lembro. E eu tenho aqui a marca, e eu só me escutava falando, dói muito, aqui tá doendo, aqui tá doendo, aqui tá doendo. Então, assim, foi uma sensação, assim, o meu inconsciente mostrando para mim o que tinha acontecido ali comigo naquele momento, e que me explicou muita coisa, né? Explicou, assim, eu entendi os medos que eu tinha, né? As minhas preocupações, os medos que eu tinha de arriscar, porque eu sou uma pessoa muito... Eu era, né? Uma pessoa muito difícil, né, de arriscar. Então, eu precisava muito de alguém que me desse o apoio, o aval, não vai que você vai conseguir, né? E eu cheguei aqui em casa com outro pensamento, né? E até mesmo hoje na escola, como eu sou coordenadora lá da escola, houve algumas situações que eu não conseguia falar assim, não pode deixar que eu faço, pegando tudo para mim, trazendo aquele peso para mim, né? E hoje não, eu falei assim, não vou fazer. Hoje você vai fazer, né? Então, eu fui abrindo mais, né? Então, essa dinâmica do renascimento e a da placa, para mim, foi o fechamento do dia. Eu comecei a entender muitas coisas da minha vida, de repensar, e até hoje eu estou repensando, né, sobre essas questões, e tenho a certeza, assim, que eu estou diferente. E a galera aqui em casa já notou. Bom. E tenho muito a agradecer a vocês. Lembra que o Matei falou? Vai reverberar muito tempo. Né? Vai. Obrigada. Ainda vai ter ainda. Eu ainda tenho que resolver uma questão lá em Caraguá, mas eu preciso ainda desses 10 dias para eu me organizar. Parabéns. Mas depois eu conto para vocês. Mas você conta, gente. Obrigada. Depois eu conto para vocês. E eu gostaria de ouvir a Thaís, que também é a questão do renascimento, né? Thaís está aí? Ela estava. A Tava Thaís lavando também. louça. Ouvindo vocês e lavando louça. Deixa eu vir pra cá que o Henrique tá fazendo barulho na cozinha. Então, gente, sobre o questionário, mesma coisa, eu até coloquei lá assim, impossível, não tem nada negativo para mim. Foi tudo fantástico. Eu cheguei no domingo aí em casa, fui ver meu filho, minha mãe e tal, e todo mundo falou: nossa, parece que você tá em outro planeta. E aí ontem eu fui trabalhar, parecia que eu estava fazendo download. Eu fiquei assim, sabe? Eu não conseguia dar aula. E aí os meus alunos: Pro, você tá triste? Eu: não, deixa Pro quietinha. Eu nem dei aula, para ser sincera. Eu dei folhinha, eu deixei eles brincar, porque minha cabeça ficou naquele passeio a cego lá da faixa. Aquilo foi muito importante para mim, porque eu nunca me senti segura, eu nunca me senti amada. E eu depositava tudo isso nas pessoas. Eu queria que as pessoas me amassem, que meu marido me amasse. Eu achava que eu só ia ser feliz se as pessoas me amassem, porque o meu pai me deixou muito a desejar. Ele foi embora muito cedo, e ele nunca me amou, eu nunca senti amor dele, então eu senti aquilo. E quando o Eduardo, ele me conduziu, e me deu aquela segurança, que eu senti aquela segurança que eu podia caminhar sozinha, aquilo foi fantástico. E quando eu pude conduzir ele também, nossa, foi assim sensacional. E quando a gente voltou pro salão, que eu olhei no telão e estava falando passei a cega com o pai, e depois tocou aquela música do pai, era a resposta que eu precisava, perdoar meu pai de coração. E me amar, saber que eu não preciso de ninguém, que eu sou única e eu me amando, o restante vem. E da madeira também. Da madeira foi sensacional, porque
Esses dias eu tava muito sem paciência e eu bati. Meu filho tava brincando, né? Ele só tem 4 anos. Ele tava brincando na cama e eu dei um tapa nele pra poder trocar ele. E aí ele virou pra mim e falou assim: mamãe, eu só tô brincando, não precisa bater. E ali eu queria deixar todas essas dores pra trás. Agora eu quero ouvir. Ah, já que eu falei do Eduardo, eu não sei se ele tá aí. Aqui sim. Ele tá aqui, sim. Não tô vendo a câmera dele, mas ele tá de câmera fechada, eu acho. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa Sim. noite, sim. Tá. Eu tô dirigindo, tá? Por isso que eu tô com a câmera fechada. Mas vocês estão me ouvindo, show de bola. E Thaís, obrigado aí por me indicar. Vamos lá. Bom, esse treinamento foi mega importante para mim. Na verdade, até superou minhas expectativas, porque até eu lembro que na anamnese eu coloquei, né, falei assim, você tem trauma, essas coisas. Aí eu falei, pô, né, o que eu tinha, eu acho que eu resolvi, né? Eu falei assim, não sei agora, né? Acho que não. Coloquei meio que assim, né? E aí, durante o treinamento, né, eu fui entendendo um pouco, né, a provocação, né, do físico para o mental, né? Geralmente eu faço o contrário, né? Eu trabalho muito com o mental para o físico. E aí, dessa vez foi diferente para mim. Então, e aí eu vi, né, vários momentos ali, o quanto o medo me pegava. O medo me pegava bastante, principalmente quando, acho que foi no sábado, né, que teve a batalha. Que aí foi a questão de que eu fui meio que empurrado, né? Eu falei assim, pô, não tem ninguém, né? Eu vou. E aí eu senti um certo medo, só que eu falei assim, vai mesmo, é um treinamento, né? Eu fui falando comigo, vai assim mesmo, né? É só um treinamento, não precisa ter medo. E foi legal, porque vários momentos do treinamento eu ficava conversando comigo sobre isso. E ontem à noite eu tive uma introspecção muito forte comigo, né? Que a questão da batalha me pegou, né? Porque aí onde eu estava com aquela liderança, aí eu relembrei, né, dos momentos vendo você, Thaís, né, escrevendo ali, fazendo as perguntas, conversando com as pessoas, aí eu vi a Mari desenhando, né, aquele brasão do tigre bem legal, a Lares, né? E assim, cada um fazendo a parte, e eu fiquei, caramba, cara, eu só dou um passo para trás e todo mundo está brilhando aqui, né? Eduardo, você não precisa fazer nada, né? É só você seguir. Deixa o pessoal, eles sabem o que estão fazendo, né? E aí ontem à noite foi interessante porque me pegou, porque é como se eu não me reconhecesse eu fazendo isso, né? Comigo mesmo. Porque em todo momento eu falava assim, Eduardo, não é você, né? Principalmente na batalha, não é você contra outra equipe, né? A Adamantio, é você contra você. Você tem que sair daqui melhor e a luta é contra você. Então sempre tenha claro isso, né? E ontem eu me peguei nesses pontos, né, de reconhecer cada um da equipe, algo que eu não geralmente. Tempo do Edu deu e ele caiu. Ele aqui sumiu também. Voltou? Alô, som? Voltou. Teste. Som. Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então vamos lá. E aí, ontem à noite, né, eu me peguei fazendo isso, né? Então, foi muito importante. Sumiu de novo. Pessoal, eu tô na estrada. Eu vou parar aqui um pouquinho, mas eu vi o quantas sombras tinha, né, no meu subconsciente, né? E que eu preciso tratar, que eu não estava dando a devida atenção que eu merecia ter, ou seja, eu preciso ser um melhor líder para mim mesmo. Né? Enquanto eu achava que eu estava sendo, na verdade eu não estava sendo. Né? Então isso foi extremamente importante, né? Essa luz que trouxe para mim, né? Porque o treinamento foi sempre foi muito claro isso para mim, que foi de mim para mim, né? Uma coisa muito muito forte, né?
E aí ontem, né? Ontem e hoje, eu tô sentindo muito meu corpo pesado. Né? Ontem mesmo parecia que eu tinha levado uma surra, né? E às vezes eu fico conversando com ele, eu falo assim, cara, o que tá acontecendo, né? E aí eu me lembrei, né, de que um renascimento, né, quando veio aquela quando eu, né, dei o amor para minha mãe, dei para mim primeiro, me curando, depois eu dei o amor para minha mãe, me curou e veio reverberando, né, do passado para o presente, curando várias coisas. E aí eu vi aquela tábua clara para mim, várias palavras que eu coloquei, né, parecia uma nuvem de palavras, umas ficaram mais claras, que eram aquelas que eu estava libertando, né? E só que ao mesmo tempo, né, porque eu entendi que eu estava dolorido, né? Porque na verdade aquilo sou eu, né? Quando eu batia tentando bater no ego, né, na vaidade, né, no orgulho, eu estava batendo em mim mesmo, né, dando aquelas pancadas, né, na placa ou naquela que tinha vara de papel, né, que você batia no chão. Era como se eu estivesse batendo em mim mesmo. E então, no final, é isso, né? Então, eu tenho entendido essa profundidade do treinamento, algo que realmente eu nunca tinha passado, né? Esse do físico para o mental, e quão profundo foi, né? Então, foi realmente muito, muito bom, muito legal, foi muito interessante, e muito esclarecedor para mim. Então, eu agradeço, né, todo mundo aí, né, que participou, né, que foram guerreiros, vencedores, né, que se enfrentaram mesmo, né, às vezes tendo esclarecimento agora, mas vocês são guerreiros, né, vai com medo mesmo, né, e foram, e agradecer, né, a organização, a Ju, a Tânia, parabéns para vocês, né, foi realmente é surreal esse treinamento, né, e foi ótimo, então, obrigado, pessoal, né, valeu mesmo. Obrigada, Edu. E quem você chama para o próximo? A Marlene, estou vendo ela aqui, à vontade, Marlene. Deixa eu só fazer um comentário. Ju, aqui agora eu vi sua Posso? mão levantada. É só para não perder o fio da meada, porque é a segunda vez que eu escuto o Eduardo falar essa situação da dinâmica da liderança, e só para reforçar uma coisa para ele, que talvez eu acho que nem ele mesmo lembre, né? Por várias vezes, quando estávamos para decidir o líder, várias pessoas citou o nome dele, que já mostrava uma confiança na pessoa dele. E um outro ponto foi que por várias vezes, quando nós acertamos ali a resposta, ele olhava para a gente e parabenizava, né? E ficou muito forte essa questão da liderança ali dentro do grupo. Então, mais uma vez, assim, talvez ele não tenha associado isso, mas é importante ele lembrar que ele foi escolhido porque várias pessoas falaram o nome dele e porque ele soube parabenizar todas as vezes que a gente acertou as perguntas. Então, foi muito bom, foi muito bom. Obrigado, Ju, valeu mesmo, hein? Eu confesso que eu não sei muito o que falar, porque eu acho que ainda está tudo bastante confuso na minha cabeça, algumas coisas. Sem dúvida, foi uma experiência espetacular. Do ponto de vista organizacional, do ponto de vista conteúdo, foi uma coisa que não dá nem para dimensionar a forma que foi, de tão bem estruturado que é. Essa é a minha primeira vez que eu participo de alguma coisa de tamanha intensidade na minha vida, aonde eu não sabia a direção da porta, literalmente do quarto para sair, porque eu estava muito perdida, mas não um perdido ruim, um perdido gostoso, aquela sensação gostosa de a direção está próxima, as coisas estão chegando. Eu achei difícil, teve alguns momentos que eu achei extremamente desafiador para mim, eu me senti muito desconfortável, muito mesmo. Teve situações que eu gostaria de poder pegar minhas coisas e ir embora. Não achei que foi fácil de forma nenhuma. A primeira atividade, o que nós fizemos com a filosofia, bateu muito forte, porque tem uma parte de não achar que a gente consegue, que a gente pode, que a gente merece junto. Então, foi uma coisa muito difícil para mim. Decorar não é uma das maiores habilidades que eu tenho. E na circunstância que nós estávamos, ficou mais complicado. Mas o texto é
é uma coisa incrível, já li umas 10 vezes depois, está no meu quarto, colado no meu armário, dentro da minha porta. Então, eu acho que é aquela coisa para você todo dia dar uma olhadinha e rever, e rever, e rever, né? Que eu não sou uma derrotada, que eu não sou um derrotado, que eu não sou. Então, eu acho que isso é que fica. Das duas atividades que mais me marcou, que foram extremamente difíceis, mas que ficou assim, provavelmente não vai dar para esquecer, foi a do Renascimento, porque teve muita coisa assim muito importante, e para mim foi muito difícil manter a respiração. Eu comecei a ter sintomas físicos, de dores, de mal-estar, de falta de ar. Eu achei que eu ia ter não sei se minha pressão caiu, se eu ia ter um infarto, alguma coisa bastante grande acontecia. E a respiração, como diz, né? Lembra só de respirar, e a gente está respirando e está acontecendo tudo aquilo lá dentro, e você não sabe direito o que é. Mas quebrar aquela placa depois de tudo que estava escrito, e ainda que eu tive que tentar 3 vezes, e eu quebrei em 3 pedaços, é fechar com chave de ouro. Aquilo foi, assim, um negócio espetacular. Minha mão está inteira roxa, vermelha, dolorida, mas foi uma coisa que eu falei para a Carla, Carla, eu fiz 8 anos de artes marciais, por que eu não quebrava aquela placa? Eu já fiz isso antes. Eu não quebrava porque eu não conseguia romper com esses valores que são tão enraigados que eu acho que eu não conseguia dar conta. A questão da impaciência, a questão disso e daquilo. Então, aquelas palavras escritas e aquele negócio de romper. Então, quando eu vi que quando o Mateu olhou e falou para mim, você pode, você consegue, e com aquela sensação de que, tipo assim, não, eu não posso fracassar. E a responsabilidade, Juliana, a responsabilidade que eu quebrei aquela placa de saber, é a tua vida. Vai para frente, cuida, muda, faz. Então, assim, e eu queria trazer a placa para casa e pôr no meu quarto. Aí eu falei, Juliana, não posso levar a placa para casa e pôr no meu quarto? Aí ela só me olhou e falou, não. Agora, obrigada, Juliana, eu não quero essa placa no meu quarto. Muito bem, eu falei isso mesmo, né? Falei, você vai querer levar o que te impede de crescer? Claro, mas eu não tinha entendimento do propósito, a gente não sabia o que era. Até então, eu estava me divertindo com a placa, eu estava escrevendo tudo, mas tudo que estava vindo eu estava escrevendo. E depois, assim, quando eu vi os pedaços dela e quando... Gente, é um negócio, assim, incrível, é uma coisa... Não sei, a gente pode falar a noite toda, mas eu sei que eu não vou, eu nem posso. Mas foi sensacional. Sensacional. Não vou mentir, eu achei o treinamento muito cansativo. Na sexta-feira, quando eu olhei no relógio, 1h30 da manhã, eu falei, gente, como é que eu vou levantar às 6? Ainda tenho que decorar isso. Eu falei, o que é isso? Eu tenho 63 anos, o que eu estou fazendo acordado 1h30 da manhã? Morrendo de cansaço, mas é um cansaço emocional que te suga, não é cansaço físico. É aquele negócio que você não sabe o que você faz, você não... Bom, eu sou assim. Mas eu queria dizer uma coisa, gratidão de um tamanho que não tem fim, do fundo do coração, para todo mundo. A gente se divertiu muito, viu? A gente conheceu pessoas incríveis, a gente riu muito, foi muito legal, muito bacana. Na edição passada tinha um senhor de 75. Corajoso! Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. Quem você chama, Marlene? Eu não estou vendo o Kaique, ele está por aí. Posso só dar um parênteses? Como que chama? Que a gente precisava decorar, como é que chama? Esqueci. Filosofia. A filosofia, o que eu fiquei mais feliz, porque assim, dos 3 irmãos, né, que nós somos em 3, eu sempre fui o que fui pior na escola, repeti de ano. Primeira coisa, quando minhas irmãs chegaram, eu falei, vocês conseguiram decorar? As 2 falaram que não, eu fiquei tão feliz. Caraca, todo mundo é igual lá em casa. Eu falei, ninguém conseguiu decorar ninguém. Falei, que beleza. O Kaique está aqui no link, sim, Marlene. É ele que você vai chamar? Então, eu gostaria de chamar. Vai lá, Kaique. Salve, galera. Estão ouvindo? Estamos.
Poxa, não sei o que falar, mas vou falar alguns pontos que me tocaram. O primeiro ponto que me tocou foi a filosofia do sucesso. Que de primeira, assim, eu falei, mano, como que eu vou decorar isso? A hora que é, vai ter que dormir, se não dormir, tentando decorar no outro dia, não vai estar morto. Aí, beleza, né? Dormi. Aí eu acordei umas 6 horas, né? Já acordei tentando decorar aquilo. Eu falei, viu, pai errado. Como que eu vou conseguir decorar isso? Falar lá em cima. Aí, beleza, né? Aí, a estratégia foi o quê? Foi pegar a filosofia no YouTube, gravar a tela lá e ficar ouvindo. Ficar ouvindo repetidamente no loop. Até aquelas palavras entrando na minha cabeça e eu consegui falar ela sem ver, né? Aí deu certo, né? Tipo, consegui decorar várias vezes lá sozinho no quarto. Até falei pro Eduardo, falei pro Leandro, que tava lá no quarto, falei, mano, vê se eu tô conseguindo falar certo. Aí eu consegui falar algumas vezes, mas quando eu subi lá, as 2 vezes que eu subi lá, eu travei na mesma parte. Na mesma parte eu travei. Aí depois, mano, nossa, mano, não consegui. Aí eu achei que não ia ter outra oportunidade, né? Aí veio o X. Aí a oportunidade, né? O X era a oportunidade. Aí eu falei, beleza, agora é conquistar o X pra falar e já era. Aí fiquei lá tentando. Até eu conseguir. Então é aquilo, né? Persistir até conseguir falar filosofia. E é isso. Tanto que eu persisti, né? E consegui. Eu fiquei muito feliz. A segunda coisa que me marcou foi a do pai, né? De colocar a venda lá e o pai guiar. O meu pai guiando, né? Que eu fui, né, eu fui pra esse treinamento, obrigado com meu pai, obrigado com a minha madrasta, obrigado ali, né, em casa, com a minha família. Então, eu consegui resolver, né, tanta treta com meu pai, tanta treta com a minha madrasta, no treinamento. Teve a filosofia, teve o negócio do pai, também teve o negócio do carinho, que foi onde vocês pediram para ligar para alguém que não sabia que nós estávamos no treinamento. Aí foi, eu acho que eu liguei para minha madrasta, ela não sabia que eu estava no treinamento, e eu pedi perdão para ela, né, por algumas palavras que eu feri ela e tudo mais, e nós resolvemos isso. Quando também cheguei aqui em casa presencialmente, conversei com ela, dei um abraço nela, pedi perdão, e agora em casa tá uma paz, né? Tá uma paz. Ela treta, ela tá uma paz agora. Deixa eu ver, algo que me marcou foi o Renascimento, né? Foi a última parte lá do Renascimento, é onde que eu dei um depoimento lá, né? É onde que realmente eu senti que eu tava dentro da barriga da minha mãe. E foi onde aconteceu diversas coisas para mim não nascer, né? E eu nasci, vi o mundo, e com propósitos, e eu sei que eu tenho propósito nessa terra para cumprir e tudo mais. E foram essas coisas que me marcaram. Queria muito agradecer, né, a Ju, a Tânia, todo mundo que estava participando do evento, o Joe que me fez falar, eu falando, não quero isso não, quero ir para esse não, que não vai adiantar nada na minha vida, não quero não. Fui lá e fiz e mudou completamente um monte de coisa, né? Me transformou assim. Então, gratidão por todos aí. O Eduardo, né, pra minha dupla de quarto, Eduardo e o Leandro. Teve diversas conversas lá dentro do quarto também. É isso. Muito bom, Kaique, obrigada. E quem que você convida para falar agora? Não sei quem me falou ainda, né? Mas deixa eu chamar o Erasmo de fora. Já falou. Deixa eu ver. A Pamela. Pamela. Já falou também? Eu tô aqui bem quietinha. Não, né? Tá aí. Vou ficar por último. Eu tava até anotando, gente, porque eu quis fazer o formulário agora. Olha, eu nem sei como justificar. Não sei quem não falou ainda. A Pamela não falou. Tá me ouvindo?
Estamos te ouvindo, Pamela, pode falar. Pamela. Acho que o Kaique não tá ouvindo, né? Então, tá sim, é que ele estava com o mudo. Eu nem sei como explicar assim a sensação e a intensidade dos sentimentos que eu tive, né? Eu cheguei lá bem descontente. Até brinquei, eu falei, eu fui obrigada pela minha irmã a participar desse treinamento e do meu cunhado. Eu fui obrigada, sério. Mas foi assim, até a sexta-feira eu tava. A primeira coisa que eu senti foi aquela briga que a gente teve à noite. Foi a palavra negativa, né? Foi muito desconfortante. Eu fiquei ter que passar na cara de cada um e ficar ouvindo aquele monte de palavras até que uma me pegou. E eu queria fechar o olho, eu queria burlar a minha vez e voltar para a cadeira, juro. Eu fiquei incomodadíssima. Outras coisas também que eu senti muita raiva naquela briga do jornal. Eu pensei numa situação e eu despedacei dois jornal enrolado, porque foi bem intenso também. E foi essa que a gente discutiu, que eu tinha que falar aquela frase da parede? Não lembro. Foi essa, né? Foi. Antes do jornal. Quando eu comecei a ouvir aquele monte de gritaria, eu entrei em desespero. Foi uma situação, assim, também desesperadora. Eu não conseguia falar com a Juliana e ela tava gritando na minha cara. Pra eu poder falar a frase que eu tinha escrito na parede, no papel. E aí ela falava, eu quero ver! E aí eu ficava mais desesperada ainda, e aí não saía a minha palavra. Mas foi. Então eu tive muita coisa intensa, assim, de gritaria, essas coisas me incomodam muito. Eu nem sei por que isso, de uns poucos anos pra cá. A da placa, eu não conseguia quebrar, simplesmente eu não conseguia. Eu mirava o centro e eu não conseguia. Deu meus 2 minutos? Gente! É rápido, pessoal, é rápido. É muito rápido mesmo, mas assim, foi extremamente intenso e mexeu com várias janelinhas de sentimentos mal resolvidos, enfim. Só tenho a agradecer e eu queria mais uma semana para poder mexer com todos esses sentimentos e colocá-los para fora. Infelizmente o mundo não para que a gente conserte tudo, né? Mas a gente pode ir uma sessão de consertando aos terapia, poucos. um descarrego. A gente vai fazer mais uns meio day training, assim, com umas coisas bacanas que dá para a gente fazer em meio-dia, dá para a gente continuar assim. Agora eu escolho, então, a Carol. Oi, gente. Boa noite. Oi, boa noite. Foi uma experiência surreal. Ainda estou anestesiada. Não tenho palavras para descrever. Acho que eu deveria ter me entregado mais. Eu queria mais uns 3 dias aí para me entregar. A tia Carmen e o Lucas me conhecem. Eu não sou retraída desse jeito, nem tímida, nem nada, mas me travou de uma tal maneira que eu acho que mexeu com vários sentimentos, várias coisas, assim, um misto de sentimento. E na segunda-feira eu dormi o dia inteiro, quase perdi a hora de levar meus filhos para a escola, de fazer as coisas aqui na minha casa. Mas dormi o dia inteiro. E muita gente está me mandando mensagem para saber como foi. Todo mundo está falando, nossa, mas você voltou diferente. Você respondia rápido as mensagens. Agora você não responde mais. Zero vontade de ficar no celular, até porque eu fiquei o final de semana inteiro sem celular, sem hora, sem nada. As meninas que me acordavam, as meninas que estavam me ajudando com as horas. E a dinâmica que eu gostei muito no primeiro dia foi a do 1, 2, 3, 4, porque eu sou muito de abraçar as pessoas, sou muito de dar carinho, e eu achei o máximo sair abraçando todo mundo. Inclusive, eu abracei todo mundo, só o Eduardo que eu não abracei, porque na hora que ele veio colocar o número, ele colocou um outro número e ele falou assim para mim, eu estou errando de todo mundo.
Aí eu falei, eu acho que você não entendeu o intuito da brincadeira. Aí depois eu acho que ele foi se soltando e tal. Para mim, no renascimento, não consegui me soltar, não sei porquê, não sei se eu estava com frio, meu pé estava congelando. Até o Alex, quando chegou aqui em casa, ele me deu uma bronca que era para eu ter falado. Falei, Alex, mas eu não sabia se eu podia falar ou não, mas não consegui relaxar totalmente. Espero ter uma outra oportunidade do renascimento, que eu acho que eu ainda tenho muitas coisas para buscar lá atrás. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. A da placa, cara, me senti o máximo na hora que eu consegui estourar aquela placa. Estou muito pensativa em várias áreas da minha vida, assim. Estou revendo muitas coisas. Vontade de jogar tudo para o alto ontem mesmo, mas quando falaram no grupo, não, espera, segura. Estou me segurando bastante, estou pensando bastante, mas foi surreal. Vou indicar para todo mundo que vale muito, muito a pena. E eu queria mais, muito mais. Quem sabe daqui a um tempo eu não faço o Pro. Estou insistindo muito para o Alex ir fazer o Pro, que eu acho que ele tem que fazer sim. Mas é surreal, vocês são todos maravilhosos. A Tânia, eu fiquei com raiva no primeiro momento, que não me deu um sorriso. Doeu, viu? Não te dar o sorriso. Você toda aberta e eu. Eu toda lá aberta, toda. Mas, gente, é surreal. A galera, foi tudo muito bom, tudo muito mágico, tudo muito maravilhoso. Gostei de tudo e só acho que eu deveria ter me entregado mais. Algo me bloqueou. Espero que num próximo eu consiga me soltar mais, porque eu não sou retraída desse jeito. Eu não tenho vergonha, mas me bloqueou de uma tal maneira que até agora eu não estou conseguindo explicar o porquê. Gente, essa é a Madalena, minha filha de 4 patas. E foi surreal, assim, agradeço imensamente. E aos meus padrinhos maravilhosos que foram super rude comigo, sem dar um sorriso, sem dar um abraço. Mas foi tudo muito, muito, muito surreal. Não tenho o que falar e estou anestesiada até agora. Isso porque você não se entregou tanto, né? Não, já pensou se tivesse entregado. Talvez, Carol, que foi tua primeira experiência, né? Foi. Beleza. Vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. E ó, só aproveitando que você falou do Pro, o Pro pode fazer junto, tá? Casal pode fazer junto. Aliás, quanto mais próximo tiver, mais legal fica. Ah, tá. Vou Então, comentar. todo mundo que quiser vir junto pode vir, porque quanto mais próximo você é da pessoa, é diferente, é totalmente diferente do que vocês viveram agora. Ele é mais intenso, ele é mais profundo e ele trabalha 100% a energia de avanço. Então, quando você avança junto com quem você ama, dá mais resultado. Eu vou falar para ele, então. Ele não está no momento em casa, mas eu vou falar para ele. Mas foi tudo muito maravilhoso. E assim, gente, eu quero sair contando para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu falo assim: ai, tô com preguiça de contar, acho que vocês têm que ir. Falei com a minha irmã hoje, falei para ela: você tem que ir, ai, tô falando com a Ju, não sei o quê. Meu, é uma coisa surreal que eu não tô conseguindo explicar. Eu sei que eu tô em êxtase, sem vontade de, sabe? Mas nota 1000. Amei. Irmã Vanessa, sua irmã, né? Isso. Ela falou comigo antes de você ir. Eu falei, espera a sua irmã voltar, depois a gente conversa. Eu vou retomar com ela amanhã. Muito Beijo, bom, Carol. Obrigada, viu, Carol? Obrigada a vocês. Quem é o próximo? A Jéssica está aí ainda? A Jéssica está aqui ainda. Jéssica, quero você. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo bem? Bom, acho que cada um... Eu estou vivendo o que cada um já expôs aí, né? Ontem também era dia de eu trabalhar, eu não consegui trabalhar. Eu estava muito cansada, meu corpo doía muito, né? Eu falei pro meu esposo, não vou trabalhar. Ele, você em casa em plena segunda-feira? Eu falei, pois é. Hoje eu não vou. Conversei com o meu patrão lá, falei, não vou hoje. Acabei não indo. E hoje eu fui trabalhar e já me senti num ambiente totalmente leve. Eu estava mais leve, né? Bem mais confiante. Não sei dizer em qual parte isso veio para mim,
Não sei se foi no momento do renascimento, onde o Mateus ele começa a falar assim, olha, aqui você vai ganhando força, você vai ganhando segurança. Ali ele foi falando naquele momento, né, que me marcou bastante. E na placa também eu tinha colocado alguns requisitos sobre insegurança e tudo mais. Não sei se foi no momento da quebra da placa ou foi no momento do renascimento, mas eu sei que eu voltei com esses atributos para mim, né? Voltei para mim de novo. Então foi esses 2 momentos que mais me marcaram, principalmente na parte do renascimento. Eu não ouvi vozes nem nada, mas eu senti uma tranquilidade, uma segurança naquele momento, né? Tanto é que a primeira coisa que eu fui perguntar para minha mãe era como tinha sido a gestação dela comigo, né? E ela falou que foi uma gestação muito tranquila. E na hora que ele falou, vem, que a menina que foi para me resgatar, ela começou a falar no meu ouvido, né? Você é amada, nós te amamos. Naquele momento eu senti como se eu estivesse no peito da minha mãe, depois do parto, já no peito da minha mãe ali. Eu senti aquele aconchego, né? Então eu fui perguntar para ela como é que tinha sido, ela falou que tinha sido muito tranquilo. E o pessoal também pontuou alguma coisa em relação aos pais, né? E eu tinha um bloqueio muito grande com meu pai. Ele tinha saído de casa também quando eu tinha uns 15 anos. E quando eu voltei da escola, meu pai já não estava mais em casa, já tinha ido embora. Então eu senti esse bloqueio por anos, porque na minha cabeça eu já não podia confiar em ninguém. Eu não tinha confiança em ninguém, eu achava que eu nunca seria uma opção de escolha para ninguém, se nem meu próprio pai optou por mim, quem mais optaria? Então eu tinha a sensação de que a qualquer momento as pessoas abririam mão, as pessoas iriam embora. Então eu tinha esse bloqueio. E ontem meu pai me ligou, eu pude passar isso para ele. Ele nunca soube desse sentimento que eu tinha, mas eu passei isso para ele. Falei, pai, eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, mas eu vou falar hoje. Porque eu me libertei disso e como forma de libertação eu quero expressar para o senhor o que eu senti quando o senhor foi embora de casa. Eu falei para ele, aí ele falou assim para mim, filha, eu quero que você saiba que você é muito amada, que eu te amo demais. Ele falou para mim assim, que eu sempre fui a filhinha dele, que ele ama meus 2 irmãos, mas que eu era muito especial para ele, que a gestação da minha mãe ele não via a hora de eu nascer, que ele tinha um amor muito grande. Então, tudo aquilo só foi reforçando aquilo que eu deixei para trás, né? Então, vida nova, tô mais leve, tô mais tranquila, né? E, que nem a Carol falou e muitos outros falaram aí, a sensação é de querer cada vez mais, né? A vontade é de sair mergulhando no fundo de cabeça. É impressionante mesmo o que esse treinamento foi capaz de fazer comigo, assim, eu estou muito bem mesmo. Só gratidão também por vocês, né, por tudo que vocês fizeram pela gente. Eu acredito que o meu treinamento já começou dentro daquele quarto com a Carol e com a Tamires, porque eu sou uma pessoa totalmente reservada. Daqui a pouco eu já me deparo com a Carol super carinhosa, abraça, beija, a Tamires muito comunicativa, e ali eu tive que me abrir para elas, né, assim. Então foi maravilhoso. Até falei para a Carol já. E para mim também foi maravilhoso hospedar com elas, assim, que ali já começou meu treinamento ali. Jéssica, olha essas meninas, olha como é que elas conseguem ser, né? Extrai um pouco delas, foi muito bom mesmo. Que bom. Obrigada, Jéssica. Quem que você chama para o próximo? Deixa eu ver quem que eu não estou conseguindo ver o nome das pessoas aqui mais. Quem que tá faltando? Quem ainda falta a Vanir, falta a Di, falta o Álvaro. Tamires estava, não sei se ela ainda está aqui. Para mim, a Tamires apagou já, acho que ela já saiu. Eu acho que ela saiu. Falta o Herbeli. Quem é o Jorge? Quem que é? Falta o Herbeli, falta o Álvaro. Vamos ouvir o Herbeli. O Herbeli? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi. Tudo bom. Pessoal, eu tive, assim, todas as melhores experiências, na verdade, né? Agradeço a todos vocês.
Foi maravilhoso para mim. Logo eu, que sou uma pessoa que não espera nada, eu sou uma pessoa que não espera nada positivo, mas nos últimos anos eu tenho buscado isso, né? Para mim, eu estava com algumas questões muito fortes, que eu até tinha falado com a Juliana, foi até o que ela me fez o convite para poder vir a participar aí com vocês, onde eu comecei a ter... eu cheguei à conclusão do porquê isso acontecia na minha vida, mas eu não sabia as ferramentas para poder desbloquear isso, né? Que foi o que eu pedi para ela antes do evento até. E aí ela fez esse convite para ir para o Evolução e foi fantástico. Para mim, a parte mais impactante, sim, foi totalmente fora de qualquer coisa que eu imaginasse, foi o Renascimento. O Renascimento foi algo... As outras coisas me fizeram pensar. O Renascimento, realmente, depois de tudo, é óbvio, né? A somatória de tudo, mais o Renascimento, me fizeram realmente entrar em um outro patamar de estado de espírito. Eu estou nele até agora. Tá maravilhoso, assim, minha mente está completamente calada. Normalmente minha mente fica, nossa, com 15 assuntos ao mesmo tempo, eu fico escutando vozes, fico pensando em todos eles, tentando resolver todos eles. E tem aqueles que me incomodam, eles ficam me cutucando de noite, eu vou dormir pensando, eu acordo pensando. Então, isso há muitos anos, né? Então, que eu tenho tentado já, pelo menos 5 anos que eu tô com essas mesmas questões, e elas foram embora. Olha que maravilha. Amém, né? E eu, assim como algumas pessoas aqui, eu passei super mal no domingo à noite. Eu fiquei bem cansado, né? E no domingo à noite eu acordei de madrugada passando mausaço. Segunda-feira foi bem pesada para mim, bastante dor nas costas, principalmente. O estômago todo revirado, tudo revirado. Eu zonzo ainda, com dor de cabeça também. Então, a segunda-feira foi assim, então eu peguei super leve. Nem saí de carro, fui de ônibus até, depois voltei de Uber, voltei, assim, larguei o trabalho mais cedo e fui embora para casa. E fiquei lá jogado, comendo coisas leves, inclusive, bem em modo recuperação mesmo, sabe? E hoje eu acordei já recuperado disso e ainda no mesmo estado de espírito. Então, só tenho a agradecer, só vejo maravilhas. As pessoas que eu conheci que confiaram em mim, que eu pude confiar, só coisas boas, só coisas maravilhosas. Vocês todos, adorei conhecer vocês, gente. Obrigada. Quem que você escolhe para ser o próximo? Temos aqui que não falaram ainda, dos que não falaram? Tem a Bárbara. A Bá. Quem mais? A Di. Vou escolher a Di. E, aliás, André, me desculpe, quase quebrei a placa na sua cara. Achei que ela era mais dura. Dei-lhe uma porrada. Ai. Então você foi muito forte, porque não quebrava a minha de jeito nenhum, com todo o ódio que eu tava sentindo de todas aquelas palavras que eu tinha escrito. É que eu não tava com ódio. Eu só queria me libertar. Foi... Não, na verdade eu queria destruir tudo aquilo que eu tinha escrito mesmo, porque é como se fosse uma libertação. Só que aí... Cadê? Peraí. Acho que ela fechou o microfone dela. Fechou o microfone. Eu parei de falar. Eu falei que eu tava com... que eu queria só quebrar, e quase eu tava quebrando a minha mão, porque doía tanto aquela porrada. Doía demais. Onde? Já escolheu quem vai falar? A Di. Desculpa. Boa noite, gente. Boa noite. Para mim, os momentos que mais marcaram do final de semana foi a parte de andar descalço. Eu me senti literalmente voando. Teve uma hora que eu não sei se foi a Ju, não sei se foi o outro moço. Me perdoa, eu sou horrível de nome.
Não sei se foi o outro moço que estava me acompanhando, que levantou meus braços, eu me senti literalmente voando. No alto de uma montanha, entre as nuvens, isso foi surreal. E a parte também de falar uma tristeza e uma alegria também mexeu muito comigo, mexeu com um sentimento que às vezes acordava no meio da noite chorando do nada. E eu acho que com isso acabou encerrando esse ciclo aí vicioso de não entender os sentimentos, sabe? O renascimento, eu estava muito ansiosa, eu acho que por isso eu não consegui dedicar tudo o que eu deveria dedicar para conseguir viver. Mas eu senti muita calma, muita paz, e a minha mãe sempre fala que a gravidez dela foi muito calma, que ela não passou mal, não sentiu enjoo, não sentiu nada. Então, acho que tem algo a ver também. Segunda-feira foi um dia difícil, entre aspas. Eu estava tão desligada que eu fui para o trabalho dirigindo, quase atropelei um cachorro e quase bati o carro. Mas tudo bem, estou viva. É isso. E a parte também de receber as cartas, eu fiquei muito emocionada porque eu nunca pensei que eu ia receber tanta carta assim na minha vida. Então, foi bem importante também. Cadê? Soltou. Que bom de... Cuidado! Vai sair dirigindo tão distraída por aí. Por isso que a gente fala para vocês prestarem atenção e tudo mais, porque a gente fica, às vezes, em Nárnia mesmo. Até a gente aqui, que dá o treinamento, tem o cansaço, mas também tem as fichas caindo, a gente vive também muito o que vocês vivem. Então, a semana toda, todos esses 10 dias, prestem atenção, tá bom? Lembra do momento presente. Estou dirigindo. Tá? E quem que você escolhe para ser o próximo? A Vanir. Oi, gente. Oi, microfone tá aberto? Oi, seu tá. Água aí. Beleza, para mim tá com delay aqui. Eu tô muito puta, porque eu pensei que eu fosse sair daí boa, sabe, fazer acontecer, e eu tô aqui inerte. Tô muito ruim, não consigo fazer nada. Embora tenha um quesito diferente, eu não consegui dormir. Eu tô 2 noites sem dormir, e isso tá me acabando, porque a pessoa sem dormir fica muito burra. Muito burra. Tá muito cansativo, muito cansativo. Hoje é terça, eu achei que eu fosse estar melhor, mas eu não tô legal ainda não. Acho que minha ficha ainda não caiu. Renascimento não foi para mim. Eu não saí dali da sala. Não aconteceu comigo, é uma pena. Falei para o Odair, vou ter que fazer de novo, porque não deu certo. E eu me assustei no renascimento, porque eu estava esperando só a voz da Juliana ou a voz da Tânia comigo, e de repente o Odair fala no meu ouvido. Eu tomei um puta de um susto, que eu não esperava por isso. Aí acabou de estragar. Não foi ele que estragou, foi o susto que eu tomei. Mas vou ter que fazer de novo o renascimento, que deve ser muito bom para resolver alguma coisa. No mais, é tudo muito interessante, mas é muita coisa para assimilar. Não dá nem para dizer que é uma lavagem cerebral, porque tem o mundo aqui fora. Eu tenho que sair daí e assimilar aqui fora. E aí eu estou nesse delay, eu ainda não cheguei aqui, então... Mas foi muito bom, muito bom. É legal, sim. Eu conheço alguma coisa do tipo, mas é legal. O texto, né? A filosofia. Eu já conhecia o texto, eu já tinha decorado aquele texto uma vez, eu sei a técnica de decorar, mas quem disse que eu consegui? Por causa da canseira, da pressão, né? Então, deixa para lá. Eu já sei ele de cor. Arruma outro texto para a próxima vez, tá? Esse não vale mais, beleza? A gente Obrigada, tem um gente. segundo texto para quem já
Mas foi seu primeiro treinamento de alto impacto, né, Vanir? Você não tinha feito alto impacto antes, né? Não, alto impacto não. Já fiz outros mais leve. Isso, nosso é alto impacto. E aí, para quem já fez em outros institutos, aí a gente dá um outro texto, não é a filosofia, é um outro texto. Não, eu estou zoando, né? Dá outro, porque esse não vale mais e eu também já sei, mas tudo bem. E o Renascimento, quando o Odair fechou comigo, estava numa campanha onde você comprava o Evolution e ganhava o Essence. O Essence é um treinamento 100%, que é um dia só, das 9 da manhã às 18, onde a gente vai trabalhar só renascimento, de várias formas diferentes. Uhum. E aí faz parte do pacote que o Odair comprou com a gente, essa segunda imersão. Então, você vai ter a segunda chance de fazer o renascimento. Ah, bom saber, porque eu nem sabia dessa parte. Então, contei agora. O negócio é o seguinte, se vocês quiserem esconder alguma coisa de mim, guardar algum segredo de mim, conta pro Odair. Ele guarda segredos? Ele não me fala, tá vendo? Ele não falou da segunda parte. É que era bonificado, talvez eu tenha até estragado o presente, olha, não devia ter falado. Deixa quieto. Obrigada, gente. Mas é bom, tá, Vanir? O segredo é se permitir. Como foi a primeira vez, você também não conhece a gente direito, agora você já confia na gente, agora já conhece a gente. Se permite, abre espaço para o novo. Tem tudo isso também. Tudo isso, né? E o renascimento, para quem é bastante racional, ele realmente é bem difícil na primeira vez, porque você racionaliza muito e daí é complicado você soltar, sabe? É bem por aí mesmo. É que tá no controle o tempo todo, né? Então, deixa fluir. Uhum. Então, com certeza, no Essence, você vai ter uma experiência bem diferente. Que bom. Obrigada. E tem quem é o próximo? Quem eu escolho? Fala aí para mim quem tá. Falta o Álvaro, falta a Bárbara. Falta a Bárbara? Ela, então, por favor. Bárbara e o Álvaro falta. Uhum. Hello, gente, tudo bem? A voz igualzinha da Vitória. É igualzinha. Eu só não vou aparecer porque eu tô na rua, mas eu vou falar para vocês. Tá bom. Olha, o que mais marcou para mim nessa experiência foi o meu renascimento. Acho que foi assim, né? Desde o dia que eu entrei ao dia que eu saí, eu não parei de chorar. E quando eu cheguei na minha casa, eu também continuei chorando. Não sabia onde era o botão para parar. Mas o dia do meu renascimento, que eu escutei meus pais falando comigo, foi muito claro para mim. Eu escutei minha mãe brincando com meu pé na barriga dela. Eu escutei meu pai falando comigo. Foi uma coisa assim surreal, porque até que o meu relacionamento com meu pai tá um pouco difícil, né, de lidar. Então foi aonde me pegou um pouco. Foi esse dia do renascimento e escutar a minha mãe falando comigo. E quando ele disse, força, você nasceu, a minha mãe olhava e falava, eu te esperava tanto. E a Vitória chegar depois, porque minha família é tudo para mim. E a Vitória chegar depois, passando a mão na minha cabeça, conversando comigo. Aí eu me desabei mesmo, me desconstruiu. E eu tô pensando nessa hora até agora. E como as 3 já fizeram em casa, né? As 3 ficam comentando como foi cada experiência. E todo mundo lá em casa fica sempre curioso para saber. Curioso, falando, nossa, e aí, como foi? Como será? Não sei o quê. As meninas que trabalham com a gente sempre querem saber também como foi a experiência. Mas a gente tenta deixar um pouco reservado, né? Mesmo com aquela ansiedade de falar. E aí as 3 já tá falando que quer fazer o Pro, né? Aí a gente tá combinando, vendo como que vai ser. Porque se uma sai, 2 tem que ficar. Então eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer juntas. Mas foi muito gostosa, foi algo que eu nunca vou esquecer.
foi o que eu falei pra Vitória. Eu apaguei com a minha língua, né? Porque eu falei que eu não ia gostar. Eu falei que eu não queria de jeito algum, que eu queria ficar na minha casa. E aí ela pegou e falou assim, só vai. Aí eu fui, até que a hora que ela me deixou, eu me senti abandonada. Eu falei, quase que eu falei, me leva de volta. Mas aí da mesma forma que eu entrei com essa cabeça, eu me joguei de corpo e alma para tudo. E eu acho que foi aonde eu não me arrependi de nada, sabe? Eu não deixei nada me distrair nesse dia. Tem esses dias, né? Os 3 dias. E foi muito legal. Eu amei demais. Não tenho nem palavras para agradecer vocês. Muito bem. Obrigada. Imagina, agora é o Álvaro que fala. Agora é o Álvaro. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu nem sei o que dizer, assim, muito. Bom, o que eu posso dizer aqui eu gostei de algumas coisas, assim, muito especial. Uma delas foi receber as cartas, foi uma grande surpresa, tá? Então, quando eu comecei a ler aquelas cartas, eu lembro que eu estava comendo ali, que eu estava morrendo de fome. Aliás, acho que era essa hora mesmo. E aí, todo mundo abrindo carta, ouvindo as pessoas chorando, assim. Eu não estava entendendo, até que eu sentei e comecei a ler as primeiras. E aí eu senti ali muita emoção, fiquei bastante emocionado. Ver quantas pessoas que eu tenho ao meu redor que tiraram um tempinho ali para escrever algumas palavras legais que foram muito impactantes para mim. Gostei muito também. Eu sou uma pessoa bastante fechada, né? Então eu sou muito fechado. E quando eu já venho falando com a Ju há algum tempo, né? Sempre falar, vou participar, nunca participo, né? Aí dessa vez eu consegui de fato. Fui aos trancos e barrancos, que nem eu falei para ela, porque N coisas aconteceram, mas consegui chegar, um pouquinho atrasado, mas consegui chegar. Mas eu lembro até que eu falei com o Júlio, antes de sair, inclusive, antes de ir para lá, né? Não necessariamente no mesmo dia. Aí ele falou, é muito bom, tal. Aí ele falou, só se entrega, né? E eu já tive participei de alguns outros, né? Que foram de um dia só. E dessa vez eu resolvi me entregar mais, apesar de ser bastante fechado, eu resolvi me entregar o máximo que eu podia. E foi legal poder, assim, ter momentos com pessoas. Então eu lembro de um momento com a Vani, que até brinquei com ela, né? Falei que a minha mãe chama Ivanir, tem um I na frente só. Mas... E a gente teve uma dinâmica juntos ali. E eu acho que é muito legal você poder se abrir com alguém e ouvir e permitir que alguém se abra com você. Teve um momento com a Di também, que foi um momento, inclusive, que ela falou aí, né, da condução. E, enfim, e ter esse relacionamento com as pessoas e poder se abrir com elas e sentir delas foi muito impactante. Uma coisa que foi muito boa para mim também é o X. E porque me fez refletir de várias coisas, né? Tanto pessoal quanto profissional. Quanto é importante a gente tomar iniciativa e fazer aquilo que é necessário para a gente alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente, né, pode ter mais atenção, seja com a família, seja com a esposa, seja com o filho, seja uma posição num trabalho, né, que nem foi dados exemplos. Então o X ali significava isso para mim. E foi legal no X porque eu falei, eu quero sair. Depois o Matei falou, né? Mas na hora que eu fui pro X, eu falei assim, eu não quero tomar água na cabeça. Eu não quero ter que ficar cansado aqui porque eu não coloquei lá no formulário, mas as minhas costas doem pra caramba. Eu falei assim, eu não quero, mas não tenho nenhum grande problema, mas elas doem. Eu falei, eu não quero ficar aqui 10, 15, 20 vezes e eu vou dar um jeito. Eu olhei esqueci o nome da nossa mascote. Marina. Marina. Eu vi a Marina sentadinha lá, eu falei assim, é isso que eu quero. E eu fui para cima. Eu gostei também, mais uma coisa que foi na hora que a gente entrou, depois de ter passado muito frio lá fora, e estavam lá os águias. Eu gostei porque todo mundo começou a me imitar.
né? Lógico, era dinâmica. Aí todo mundo começou a imitar, eu falei assim, quer saber? Eu vou dar para todos o que eu quero receber. E aí eu comecei a fazer o quê? Ah, você é muito amado. Eu comecei a falar para as pessoas, elas começaram a repetir para mim. Eu transformei a dinâmica ali de uma forma que eu pudesse falar algo legal para as pessoas e receber. Eu quase que adiantei a última dinâmica que nós fizemos, né? Mas assim, foi muito especial, foi muito bom para mim. Eu acho que o principal motivo para mim foi poder a iniciativa, sabe? É buscar a iniciativa, é buscar fazer o melhor para minha esposa, para nós como um casal, fazer o melhor para o meu filho e dar minha vida por ele. É isso. Muito bom. Obrigada, Álvaro. Tem mais alguém que não foi, que não está aqui, que a gente não falou, e participou do treinamento? Tem os padrinhos, se quiserem falar alguma coisa. O André levantou a mão. O André já vai falar. Daqui a pouco, André, a gente põe você para falar. Então, tem algumas águias mais experientes, são os padrinhos aqui. Então, agora a gente dá a palavra a eles. Quem quiser começar, vocês podem falar. Tá mudo, Lucas? Lucas, tá mudo. Nada. Não tá mudo o seu microfone, mas não dá para te ouvir. Mutou o site. Vai a Carmo primeiro? Carmo, você primeiro enquanto ele resolve lá. Também não estamos ouvindo a Carmo, os padrinhos estão sem voz. A minha voz voltou hoje, mais ou menos, ainda está meio zoada. Vai, André, primeiro, então. O meu é rapidinho. Primeiro que, assim, é um pouco da percepção de vocês com relação à experiência. Sempre vai ser uma experiência única e cada vez mais gratificante, cada vez mais intenso. A cada treinamento, vocês acabam encontrando coisas que vocês jamais imaginavam, enfim, e a gente vai ficando vai virando mais gente. Eu acho que essa que é a palavra mais verdadeira, assim. Acho que a gente vai realmente se tornando mais gente, se encontra de uma forma... tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil à medida que você vai se conhecendo e passando pelos treinamentos todos. E como a Ju falou, cada treinamento ele tem um propósito muito claro e muito bem desenhado para conduzir para aquela finalidade. Então, assim, esse que a gente fez no final de semana é a porta de entrada, e aí agora você vai descobrindo coisas novas e se permitindo viver mais. Toda essa novidade, ela se dissolve e você acaba querendo, e é natural a gente querer beber mais dessa fonte. É uma fonte inesgotável de conhecimento para todos nós. E uma outra coisa que eu queria falar também, que agora eu acho que vai fazer todo sentido para vocês, enquanto a gente estava arrumando o espaço lá na sexta-feira à tarde, a Ju fez um vídeo e postou lá no grupo, e aí a Ju foi lá e falou: André, fala alguma coisa aqui, e até eu falei assim, olha, aproveitem, porque passa rápido. Eu acho que agora vocês devem ter entendido isso.
é muito rápido. São 3 dias, mas que num piscar de olhos esses 3 dias acabaram. E o mais engraçado disso é que, ao mesmo tempo que passa muito rápido, quando termina no domingo, você olha para trás e fala assim, nossa, como eu pude viver tudo o que eu vivi num espaço de tempo tão pequeno. E essa percepção de tempo, ela se estende para sempre, assim, porque você busca na sua mente, você fala assim, gente, mas eu cheguei lá na sexta noite e saí no domingo, como eu posso ter vivido aquilo tudo? Foi tão rápido e tão intenso, tão profundo. É isso, mas, pessoal, quem tiver a oportunidade, siga, faça os próximos, porque é muito bom ser melhor. Assim, tudo fica mais fácil, a gente passa a dar um significado diferente para o mundo. E isso faz com que a gente carregue menos peso de forma desnecessária, porque a gente arrasta tanta coisa que não precisa, e a cada treinamento que a gente vai, a gente sai de lá mais leve, com mais conhecimento, podendo dar outro significado para as coisas que acontecem no dia a dia. E reforçar aqui meus parabéns a todos que se permitiram viver essa experiência aí e se permitam mais vezes. Realmente é muito, muito enriquecedor mesmo. Era só isso, gente. Muito obrigado a todos pela confiança, por tudo. Maravilhoso, André. Foi muito bom ter você com a gente, viu? Aprendemos bastante com você também. E agora vai a Karma ou o Lucas? Alô, testando? Tá indo agora? Aleluia! Agora sim! Nossa, eu sofro com Teams no trabalho, tenho que sofrer com Teams agora. Desliguei 6 horas e abri o Teams de novo, né? Pois é. Não sei, gente, muito o que falar, assim. Acho que eu falei bastante a hora que a gente encerrou no domingo ali. E eu não queria ser muito repetitivo, assim, tipo... eu sempre acho que é suspeito eu falar quando eu falo do treinamento, porque parece que eu tô puxando sardinha, assim, né? Mas o que eu acho por mais que eu esteja sempre presente, né, nesse universo do treinamento, todas as iniciativas que o Matei e a minha mãe puxam, assim, para fazer coisas novas e tudo mais, eu sempre tenho esses bloqueios, assim, né, que eu comentei um pouco lá no domingo. Então, tipo, eu tenho algumas dificuldades para conseguir, enfim, me libertar e fazer coisas diferentes, me autoconhecer. E essa experiência que eu tive como padrinho no final de semana foi muito importante para mim, assim, acho que acabou pegando para mim num momento específico da minha vida, momento de transição, momento de autoconhecimento mesmo profissional, enfim, de saber para onde que eu quero me direcionar, me reconhecer mais, celebrar as minhas conquistas. Então, para mim, passar por tudo isso de novo, mesmo que olhando de fora, quando a gente é padrinho, a gente acaba olhando as dinâmicas com uma outra visão, né? A gente não está tão imerso quanto vocês ali fazendo as dinâmicas e tudo mais. Então, ter olhado de fora me fez relembrar muito do meu treinamento na época que eu fiz e viver junto com vocês ali, né? Eu me coloquei muito no lugar de vocês, de algumas pessoas especificamente, porque a gente, quando está olhando de fora, a gente consegue perceber alguns bloqueios, algumas travas, o posicionamento das pessoas, né? Como que vocês estão se comportando. Então, eu conseguia me espelhar em pessoas específicas, fazendo as dinâmicas e executando as dinâmicas ali. E me coloquei muito no lugar de vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é obrigado. Eu acho que se vocês não tivessem jogado de cabeça e ter dedicado, né, o tempo que vocês estavam ali para fazer as atividades que estavam sendo realizadas ali no momento, não teria sido como foi. Então, para mim foi muito importante isso. Então, fica aí de novo meu sincero obrigado para vocês. E, gente, sempre que vocês quiserem reviver,
sempre vai ter na sexta, sempre vai ter no domingo. Então, é muito legal. O tapete, eu não sei se contaram para vocês, se vocês perceberam, mas o tapete todo mundo faz junto. Quem tá de fora, quem foi resgatar, entra no tapete e tá fazendo o tapete junto. O tapete é meio que um remember ali de tudo que aconteceu no final de semana. Então, todas as dinâmicas, elas são contadas de novo, né? E a galera se emociona, todo mundo sente, escuta, né? Quando o Matei tá falando. Então, é muito legal isso no domingo, especificamente, porque o domingo é o dia que você revive, né? E na sexta a gente chega com toda aquela bagunça para deixar o pessoal, todo mundo doido mesmo, fazer 1, 2, 3, 4, comemorar, porque a gente sabe que a pessoa, quando ela sai de lá, ela sai diferente, ela sai com uma visão diferente do dia a dia que ela teve, né? Então, enfim, queria agradecer vocês, agradecer minha mãe, a Tânia, a Lê, Matei, sempre que tiver algo, estarei com vocês, e que foi muito importante para mim, principalmente no momento que eu tô de vida mesmo. E é isso, fechou? Obrigado, turma. Obrigada, Lucas. Prazer imenso também estar contigo. Carmo, você vai conseguir falar? Acho que não, ela colocou no chat. Ela colocou aqui no chat, né? As novas águias, desejo sucesso nessa nova etapa. Foi muito legal acompanhar a evolução de vocês este final de semana e ter a certeza que é só o começo. Então, fica aqui o recadinho da Carmo e a gente vai ter que se falar lá no grupo. John, quer falar alguma coisa, John? Como é que foi para você registrar tudo? Eram as lentes do cinema? Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá. Então, para mim, eu tive o privilégio, né, de participar uma vez antes e logo depois ver os bastidores, né? Acho que foi a parte mais legal. Porque, assim, quando eu fiz, né, a gente tem uma visão, a gente tem umas certas experiências, né? Eu até tinha comentado com a Ju que eu tinha perdido a confiança, né, antes de fazer o curso ali, enfim, né, eu tava com confiança meio abalada e eu não tinha percebido isso, né? Então, eu fui vivendo a vida, eu achei que eu tava bem, né? E eu tinha perdido a confiança. E quando eu fiz o curso, eu restaurei isso. E eu só fui perceber nesse final de semana, né, que eu tinha restaurado algumas coisas, que algumas coisas foi por conta justamente de ter vivido, né, aquela experiência ali. Então foi muito legal ver os bastidores e esses bastidores me fizeram ver o quanto eu evoluí mesmo em pouco tempo, né? Então, quando você está confiante, quando você restaura a sua confiança, as pessoas à sua volta percebem, né? E as pessoas, elas se moldam também com isso. Então, você está confiante, então as pessoas acreditam em você, confiam em você, né? Isso faz você vender mais, faz você, enfim, muitas outras coisas, né? Então mudou muita coisa em mim e eu só fui perceber quando eu fiz os bastidores. Daí foi muito legal fotografar e filmar isso, né? Quando eu fui editar o vídeo, que foi o último que eu fiz, que foi pro Instagram, eu chorava horrores, né? Até que eu, né, acho que eu terminei no domingo, eu cheguei assim, dormi, porque eu tava acabado, destruído, e fiz o vídeo, que eu tava ainda sentindo, tava com sentimentos ali na hora. E aí eu esqueci quem tava levando a placa, não vou lembrar o nome agora, que eu sou ruim de nome também. E aí ela foi tentando... A Marlene. E a Marlene, ela foi tentando, e eu vi aquilo, eu chorava, assim. Aí eu peguei, coloquei no vídeo, e quem viu o vídeo, eu acho que também se emocionou junto comigo. Né? Então foi muito legal a experiência foi um dos vídeos mais legais que eu fiz. Né? Foi assim, uma das melhores coisas que eu fotografei. Eu não tô falando isso pra puxar sardinha ninguém, porque eu não gosto de fazer isso. Mas assim, realmente foi muito legal viver isso e ver. Tem várias fotos de vocês lá, bem legais, enfim. Né? Então foi um momento assim inesquecível e o melhor de tudo foi transcrever isso pro vídeo. Né? Espero ter conseguido fazer isso porque foi muitas emoções, né? Eu consegui pegar momentos assim das pessoas e colocar ali na edição, enfim, que foi inesquecível. Então foi uma experiência incrível e eu só realmente percebi o quanto eu evoluí depois que eu vi, né, o pessoal passando pelo mesmo processo e que eu tinha recuperado essa confiança, né,
que eu achei que não tinha perdido, e eu percebi que eu perdi nesse final de semana e eu recuperei quando eu fui pro Evolution. É isso. Ficaram lindas as fotos, pessoal. Ficaram lindas. O John fez um trabalho incrível. Parabéns. Você conseguiu captar a alma do treinamento. Era o que a gente mais desejava. A alma do treinamento, você deu vida ali. Enfim, foi perfeito o briefing, assim, do começo ao fim. Entregou um trabalho maravilhoso. Eu vou colocar no grupo depois as fotos. A gente separou em 2 pacotes, com 10 fotos e com 20 fotos, tem um valorzinho para, né, o pagamento do John. E aí eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Aí quem quiser as fotos, pede para mim, eu faço a ponte com o John, tá bom? Ô, Ju, só lembrando rapidinho que as fotos, né, elas são momentos de vocês, tá? Então, assim, não fica muito preocupado se você não vai ter uma qualidade de, nossa, tô bonito, porque às vezes tá no momento, né? Minha boca então, ficou assim, torta. Foi eu, com certeza. Mas vocês vão poder escolher, né? Enfim, tem as fotos lá, né? Mas é o momento que vocês vão poder guardar e levar pra vida de vocês e tudo mais. Então, não fica muito preocupado com isso, porque só você vai ver as fotos, né? Tem coisas que a gente não vai postar, enfim, né? Por respeito e tudo mais, né? Então, quem tem acesso é eu e a Ju e, né? Caso você queira também. Isso. E algumas eu coloco na nossa rede e tal, não são todas. E aí depois quem quiser fala comigo no privado que eu vou fazendo a ponte, tá bom? Beleza. Acho que a gente pode partir para o encerramento, né, Tânia? Sim, Ale, você quer falar alguma coisa? O Ale tá aí ainda? Ali tá como... Ele Ele deve estar entrando, Ele tá aqui, ó. Aí, ele deve estar entrando aí na sala. O Matheus acabou de chegar também. Chegou. Fala, pessoal. Você tá longe, amor. Tem mais pra frente. Isso. Assim, pessoal, acho que o grande segredo daqui para frente é manter a chama acesa. E tem várias maneiras de manter a chama acesa. Uma delas é fazendo os pergaminhos. Os pergaminhos são poderosíssimos. Eu acho que nesses 15 anos aqui que a gente está nessa jornada, eu e a Tânia já fizemos umas 3 vezes. E a Tânia, assim, ela meio que extrapola, né? Ela não só fez os pergaminhos, como ela consegue falar os pergaminhos sem lê-los. Né? Pessoal, a Simplesmente de Tânia sabe cabeça. de cor os pergaminhos, ela sabe de cor. A gente faz junto, assim, quando eu olho para ela, ela tá lá falando sem ler, eu falo assim... De olho fechado. Mas assim, pessoal, é muito bacana, eles são realmente, eles têm um conteúdo, assim, sensacional. Façam 1, 2, 3, 4 lá na sexta-feira, é maravilhoso, mesmo que vocês não tenham levado ninguém. Quantas vezes eu já não fui fazer, só por fazer, só fui até o treinamento. Eu lembro de uma vez que eu fui lá, minhas filhas pequenininhas, quando eu fiz ela tinha a mais velha 3, a mais nova 1 ano, eu levava elas no colo, uma em cada braço, e fazia 1, 2, 3, 4 com elas. Elas viveram e cresceram fazendo 1, 2, 3, 4. É maravilhoso. Enfim, desejo aí que essa jornada de vocês seja contínua e que a gente continue aí se vendo muito ali dentro daquele salão. Obrigado pelo carinho, parabéns por se jogarem, amo muito vocês. Bonitosa do Matheus. Fala, pessoal! Eu cheguei quase agora, desculpa, eu não consegui chegar antes para participar com vocês, estava de moto, não consigo falar na moto, meu celular acabando em bateria, mas enfim, pelo menos eu consegui dar um oi grande para vocês. Grande beijo, espero que a semana de vocês esteja sendo fantástica, semana nova, vida nova. E é isso aí, o Ale já falou tudo por mim. Cadê o Ale? Já foi embora, pô? Tá aí do ladinho. Tá, o pessoal tá um pouco enorme ainda, mas tá atrás da câmera. Normal, eu também ontem não estava afim de fazer nada, não. E olha que não é a primeira vez que a gente faz, hein? Mas eu estava afim também de ficar só zen, pensando. Na nossa parte também não é fácil, não, viu, pessoal? A gente se dedica muito. Bom, isso. Então é isso. Eu queria dar um recadinho para vocês, que eu aguardo aí as fotinhos do projeto de vida, que a gente não completou lá. É verdade, muito bem falado, Tânia. Então tem a tarefa aí que eu quero ver de todo mundo. É verdade, teve gente que me entregou. Porque o nosso objetivo é que vocês consigam evoluir e melhorar o aspecto da vida de vocês. Então,
pensar nisso e começar a colocar essas metas no dia a dia é o que a gente quer. Então, o primeiro passo é terminar aí o projeto de vida. Boa. Tinha gente que já tinha terminado, tinha outros que não. É verdade. Então, eu espero, tá? E continuem no processo de evolução. O Ale já disse dos pergaminhos, mas tem muita coisa para fazer. Tem o se comprometer, tem as fichas que vocês viram, por exemplo. Eu tenho que ser mais paciente, por exemplo. Então, treinar a paciência no dia a dia, falar a frase para vocês. Seja paciente sempre, por exemplo, se é isso, né? Se é esse o antídoto de vocês, também já faz parte de cada pequeno passo que a gente está no dia a dia. E sempre estaremos juntos, o que vocês precisarem, estamos aqui. E vão lá que a gente quer ver vocês na sexta e no domingo. Queremos muito. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Gente, fico feliz demais por todos estarem aqui juntos, permaneceremos juntos. Tem um outro grupo que eu vou colocar a cada um de vocês, que é assim, ó. Vocês são o grupo Evolution 5, cada turma tem o seu grupo. Aí depois o que eu faço? Eu pego todo mundo e jogo no grupo das águias experientes, que agora vocês já são águias experientes. Então é um grupão de águias, que é super bacana, que vai ter a turma Evolution 6, agora em junho, e aí começa a super movimentação. Quem vai? Quem quer carona? Quem vai com sei quem? Eu vou levar tal, vou levar tal. Aí fica super animado o grupo, aí a gente já sabe quantas pessoas vão estar, quem vai estar. É bem bacana e eu vou colocar todos vocês lá amanhã, que já está tarde hoje, mas amanhã eu coloco vocês todos lá, tá bom? Aí sejam muito bem-vindos ao grupão de águias e esse grupo 5 eu permaneço também. Vocês ficam à vontade de trocar informação, se falar. Somos uma família. Olha o Álvaro lá. Tá bom? Então, vamos jantar? Porque eu tô com fome, tá com fome? Vamos jantar? Então é isso, pessoal. Um beijo para 2, todos. 3, 4. Beijo, gente. Valeu. 3, 4. Valeu. Beijo. Beijo a Beijo. Tchau, gente. Bia Boa linda. noite. Letícia tá aí, Bi. Beijo, querida. Te amo. Valeu, tchau, gente. Fica nós sempre.